Salve, salve, pessoal! Professora Thaís Batista na área. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês no canal do Operação para falarmos de língua portuguesa. Afinal, português é lindo e vamos trabalhar conteúdos relevantes para o seu concurso. Já quero saber quem está por aí. É importante que você deixe o seu like. O like não é para engrandecer o professor, não é para engrandecer a plataforma, mas é para mostrar por algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo é relevante e o leve também a outras pessoas. Boa noite, Luiz. Boa noite, aleatório qualquer, galera da Federal, futuros federais. Vamos trabalhar conteúdo relevante para o seu concurso, que é a construção da ortografia. Isso já está na nossa plataforma, toda essa aula já está na plataforma e agora você vai testar o seu conhecimento comigo. Você manda bem no conteúdo de ortografia, você não manda bem, quero saber. E já me diz de onde você fala desse Brasil gigantesco. E aí, pessoal? Falem comigo. Estou aqui de olho no nosso chat, estou sempre olhando aqui para baixo para poder conversar com vocês. A aula é totalmente interativa, o material já está disponível para vocês desde mais cedo. Então aproveita para pegar o material, para testar os seus conhecimentos e para destravar essa batalha espiritual aqui comigo. E aí, eu falo do Rio de Janeiro, sou carioca, esse sotaque chiadinho aqui de panela de pressão, e quero saber de onde você fala desse Brasil enorme. E enquanto você fala comigo aí no nosso chat, eu vou falando um pouquinho sobre ortografia para que você tenha uma noção. É uma palavra curtinha, não é? Mas que normalmente, o aluno não tem a mínima noção do que se trata. Ele acha que ortografia é só emprego de letras, quando na verdade eu tenho mais coisas envolvidas no conteúdo de ortografia, nessa pequena palavra. Então, vamos colocar aqui. Qual é a noção de ortografia na língua portuguesa? Vamos colocar aqui. Ortografia. A ortografia significa orto, correto, grafia, escrita, palavra. Então, você tem a escrita correta. Isso é ortografia. É uma pequena palavra, mas dentro dessa palavra eu tenho aqui algumas características especiais, que são emprego de letras, é com X, é com CH, essa parte, emprego de letras. Eu tenho a noção de acentuação gráfica. Ah, Thaís, por que que a acentuação gráfica está em ortografia? Muito simples, porque é escrita. O acento não vai recair na palavra, na sílaba tônica, então ele vai aparecer. Logo, faz parte da ortografia. Vamos lá. Ah, é só isso? Não. Uso do hífen. O hífen também faz parte da escrita, também faz parte da grafia, logo, também faz parte da ortografia. E emprego de palavras. Emprego de palavras é aquela parte que a gente despreza, porque acha que para ser federal a gente não precisa disso. Ah, por que separado? Por que junto? Por que com acento? Por que sem acento? Onde, aonde, donde? Thaís, isso cai na prova? Cai. Olha aí a prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, não a última da Federal de 2025, mas a penúltima, você vai visualizar que caiu. E na última também caiu o emprego de porquês. Caiu onde, aonde, donde, se eu não me engano, para PRF. Então, atenção, a gente despreza esse conteúdo, mas aparece na nossa prova. Precisa estar na ponta da língua, ok? Ô, Maíra, obrigada pelo carinho, de verdade. Fico muito feliz por isso. Muito feliz que você gostou da aula e a meta é, junto a vocês, alcançar a classificação, tá bom? Então, esse é o panorama de ortografia da língua. Eu quero que você tenha esse cenário em mente. Falou em ortografia, a banca pode cobrar qualquer um desses pontos na sua prova.
ok? Agora, o que que a gente vai trabalhar? Questões relacionadas ao que mais cai. Acentuação gráfica, uso do hífen vem aparecendo com frequência nas provas da banca CESP, então precisamos aí colocar o nosso alerta em destaque, porque pode aparecer na sua prova, e emprego de palavras, porque é uma questão recorrente. Ok, pessoal? Deu para acompanhar? A gente vai começar aqui com as questões e vou colocar a primeira questão na tela e quero saber de vocês qual é o gabarito, se é certo ou se é errado. E vou colocar para você o texto também. No primeiro período do último parágrafo, eu quero que você entenda que esse comando de questão é muito comum nas provas do SESP. Se você já faz resolução de questões, sabe que eu não estou a mentir para você. Você precisa saber o que é período. O que que é período? Para saber período, você precisa saber o que é oração. A base de uma oração é sempre o verbo. O número de verbos é sempre o número de orações. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 15 verbos, eu tenho 15 orações, ok? E o período sempre vai até o ponto. Período sempre vai até o ponto. Então, você vai marcar os períodos pelo ponto. E o período pode ser simples ou composto. Período simples ou composto. Quando será período simples? Período simples será quando contiver apenas uma oração. Uma oração. Lembrando que o período simples também pode ser chamado na sua prova de oração absoluta. Tanto faz, ok? Duas nomenclaturas para a mesma coisa. E período composto é aquele que contém duas ou mais orações. Duas ou mais orações, e é no período composto que nós temos período composto por coordenação, orações coordenadas, e período composto por subordinação. Estou dando esse panorama para você entender apenas essa noção, esse comando que aparece na prova, no primeiro período do último parágrafo. Vem comigo. O que que é o primeiro período do último parágrafo? Olha aqui, ó. Primeiro período está aqui. O rápido desenvolvimento de tecnologias para processamento e armazenamento de dados tem impulsionado o crescimento da IA e, à medida que os problemas se tornam mais complexos e a quantidade de dados aumenta, é necessário desenvolver ferramentas computacionais avançadas e personalizadas baseadas no aprendizado de máquina que dependem cada vez menos da intervenção humana. Acabou o primeiro período. O primeiro período sempre vai até o período, na verdade, sempre vai até o ponto. Até aqui todo mundo acompanhou? Oi, João Vitor, obrigada pelo carinho. Breno, aproveita e já fala comigo aqui se você entendeu o que é período simples, o que é período composto, porque é um comando comum no enunciado. Ok, Leco, então volta comigo. Observe, a questão diz, no primeiro e último parágrafo, a flexão da forma tem, no plural, tem, prejudicaria a correção gramatical? O que é prejudicar a correção gramatical? Correção gramatical é algo comum nos enunciados do SESP. Correção gramatical significa regras gramaticais. Ou seja, trocar o tem, singular, pelo tem, plural, prejudica a correção gramatical do texto aqui. Olha aqui, ó. O rápido desenvolvimento de tecnologias para processamento e armazenamento de dados tem impulsionado o crescimento. Certo ou errado? Colocar o acento circunflexo aqui, ó, tornar isso plural. Prejudica a gramática da língua portuguesa? Sim ou não? Certo ou errado? E aí? Quero saber de vocês. Inserir o acento circunflexo, neste caso, prejudica ou não prejudica? E aí, galera? Leco colocou que prejudica, Gabriel colocou que não, Marcelo colocou que sim. Muito bom. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é o quê? Identificar o sujeito. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sempre. Tem impulsionado. O que tem impulsionado? O rápido desenvolvimento de tecnologias para processamento e armazenamento de dados. Sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? O rápido desenvolvimento.
é o desenvolvimento de tecnologias. Então, esse sujeito aqui tem um único núcleo, e esse núcleo está no singular. Por essa razão, o verbo tem de estar no singular. Colocar o verbo com o acento circunflexo torna o verbo plural. E aí eu vou ter um desvio de concordância. Logo, prejudica a correção gramatical do texto? Sim, esse item está correto. Deu para acompanhar ou não deu para acompanhar, pessoal? E aí? Deu para acompanhar ou não deu para acompanhar? Luiz Eduardo, boa noite, tudo bem? Eu vi aqui a sua pergunta e vou responder para que você não tenha dúvidas. Nós estamos na ordem que está disposta para você na plataforma, todas as aulas, caso você seja nosso aluno já. Se não é, aproveite, porque a plataforma está muito legal, com muito conteúdo importante e relevante. Aqui, o método é totalmente didático, então nós estamos numa ordem que o concurseiro consegue acompanhar. E lembrando que a parte de fonética e fonologia para vocês não aparece. Quando aparece, aparece atrelada à acentuação gráfica. Paroxítonas terminadas em ditongos, paroxítonas terminadas em tritongos, toda essa parte de fonética, não de fonologia, mas de fonética, aparece atrelada à acentuação gráfica. Então, a gente acaba trabalhando esse conteúdo dentro de acentuação gráfica, só para que você entenda. Beleza? Tranquilo? Obrigada, professor Domingos Cereja na área. Obrigada pelo carinho. Professor de matemática, muito obrigada pelo carinho. Tranquilo? Show de bola, pessoal. Segue comigo e vamos à questão de número 2. Ah, olha que interessante. Antes disso, importante pra caramba. Justifica para mim a acentuação gráfica do tem. Qual é a justificativa gramatical da acentuação gráfica de tem? Qual é a justificativa gramatical? Thaís, é acentuado por ser, um exemplo, tá? É acentuado por ser paroxítona, é acentuado por ser proparoxítona, é acentuado por ser uma oxítona, é acentuado por ser trará. Eu quero saber isso. E o vocábulo tem, com acento circunflexo, é acentuado por que razão? Qual é a justificativa? Qual é a justificativa gramatical? E aí, galera, a nossa aula é totalmente interativa, a aula é feita para vocês. Ah, tô com vergonha de perguntar, tô com vergonha de falar, tenho medo de errar. A hora de errar é aqui para não errar na prova, ok? Não, não só isso. Eu quero saber a justificativa gramatical. Luiz, não é isso. A justificativa gramatical desse acento é saber se ele é monossílabo tônico terminado em alguma coisa, oxítono terminado em alguma coisa, por essa razão é acentuada. Não é na concordância, mas a justificativa gramatical para acentuação gráfica. Qual é a justificativa gramatical? Veja, Leco, vai ficar fácil agora. Ó. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Observe que o singular e o plural são escritos da mesma forma, certo? São escritos da mesma forma. Então, para você não confundir, você vai ter o quê? O acento circunflexo, ok? Você vai ter o acento circunflexo. Este acento aqui marca a diferença entre singular e plural. Logo, ele não trabalha com a noção de monossílabos tônicos terminados em "em", porque eles não são acentuados. Aqui, esse acento marca a diferença entre singular e plural. Logo, esse acento, como o meu amigo já colocou aí, eu acho que é o Rafael, é chamado de acento diferencial. Mas olha que legal, Rafael. Pode ser chamado na sua prova de acento diacrítico. O vocábulo tem acentuado no plural em razão de um acento de certo ou errado, certo? O vocábulo vem, verbo na terceira pessoa do plural, é acentuado em razão de um acento diacrítico, certo ou errado? Certo. Beleza ou não beleza? Beleza? Os monossílabos acentuados são aqueles terminados em a, e, o ou nos ditongos abertos, ei, oi e el. João, deu para acompanhar ou não deu para acompanhar? Quero saber de vocês. E aí?
Deu para acompanhar, pessoal? Estou de olho aqui no chat. Acentuação diferencial? Não, nós temos o pode, existem outras regras. É porque a questão estava a falar do tem, e, obviamente, eu aproveitei para ministrar essa parte que está lá no nosso curso também. E é importante que você saiba isso, porque a banca costuma trabalhar, ok? Vamos lá? Eu vou colocar para você a questão de número 2. Pam, 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 pam. Questão de número 2 na tela. Ah, e olha que legal. Olha de onde veio essa questão. Olha de onde veio essa questão. Polícia Federal 2025. Então vamos lá. Questão de número 2, pessoal. Julgue o seguinte item referente a aspectos linguísticos do texto. Os vocábulos próprio, ciência e área são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Quero saber de vocês. Próprio, ciência e área são acentuados de acordo com a mesma regra gramatical, certo ou errado? Show, Cris. E aí? Leco colocou correto. Show de bola. E aí, galera? É a prova de vocês. João colocou errado. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é analisar os vocábulos. Vamos analisar os vocábulos? Vamos lá. Observe aqui. Próprio, ciência e área. Próprio, ciência e área. Qual é a sílaba tônica de próprio? É o pró. Última, penúltima. Paroxítona. Ciência. Qual é a sílaba tônica? É o em. Última, penúltima. Paroxítona. E área? Qual é a sílaba tônica? É o a. Última, penúltima. Paroxítona. Ok? Paroxítonas. Agora, qual é a regra das paroxítonas? Vocês sabem qual é a regra das paroxítonas? Sim, você precisa saber, porque a sua banca trabalha com justificativa gramatical. Ela não quer saber se a palavra foi acentuada corretamente. Ela quer saber a justificativa gramatical. E aí? São acentuadas as paroxítonas terminadas em PS, R, AN, N, L, I, X, ão, os íons. Toda paroxítona terminada em PS, RAN, NUM, lixão, os íons é acentuada. Toda paroxítona terminada em PS, é só você ligar os pontinhos, RAN, NUM, lixão, os íons é acentuada. Terminando em PS, RAN, no lixão, os íons, você vai acentuar. Vamos lá? Observe comigo aqui algumas palavras. Biquíni, bíceps, hífen, tórax, táxi, vírus, açúcar. Vamos analisar? Veja comigo aqui. Biquíni, sílaba tônica é o quê? Última, penúltima. Se é penúltima, é paroxítona. A terminação está dentro do grupo PS rano lixão? Sim. Então, ela é acentuada. Bíceps, qual é a sílaba tônica? É o bi. Última, penúltima. Se é penúltima, ela é paroxítona. A terminação está dentro do grupo PS rano lixão? Sim. Então, ela é acentuada. Hífen, sílaba tônica é o i. Última, penúltima, paroxítona. A terminação está dentro do grupo PS, RAM, num, lixão? Sim, então ela é acentuada. Simples assim. Está no grupo, acentua. Não está no grupo, não acentua. Tórax, sílaba tônica é o tó, paroxítona, terminação está dentro do grupo, é acentuada. Táxi, paroxítona terminada em i, está dentro do grupo, é acentuada. Vírus, paroxítona terminada em us,
é acentuada. E açúcar, su, última, penúltima, paroxítona, a terminação está dentro do grupo, é acentuada. Simples assim. Beleza, galera? E eu tenho mais uma informação dentro das paroxítonas. Qual é a informação? Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. E terminadas em ditongos são acentuadas. Veja comigo a palavra língua. Por que que acentuamos a palavra língua? Vamos lá. Sílaba tônica é o lim. Última, penúltima. Paroxítona. Para o rapaz que falou sobre fonologia, quando na verdade era parte de fonética. Veja comigo. O que estamos a trabalhar agora? Um ditongo. Mas o que que é o ditongo? O ditongo é o encontro entre semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal sempre na mesma sílaba, sempre na mesma sílaba. Agora observe, língua, se A é vogal, o U só pode ser semivogal. Se eu tenho semivogal mais vogal na mesma sílaba, eu tenho um ditongo. Paroxítona terminada em ditongo é acentuada. O que que eu tenho aqui? Observe, próprio, o O é vogal, o I é uma semivogal. Paroxítona terminada em ditongo. Ciência, A é vogal, o I é semivogal. Paroxítona terminada em ditongo. E área, paroxítona, olha o A, vogal, e o E, semivogal. Paroxítona terminada em ditongo. Observe, eles seguem a mesma regra de relação gráfica? Sim. Então, esse item está correto. Beleza ou não beleza, pessoal? Deu para acompanhar ou não deu para acompanhar? Quero saber se você conseguiu acompanhar essa informação ou se não conseguiu. E aí? Estou de olho aqui no chat, estou olhando para baixo, exatamente para poder conversar com vocês. Ah, João, é sempre vogal. Todas as outras, I, O e U, podem figurar como vogais ou semivogais. Então, você sempre vai avaliar. Agora, se você vir A com E numa mesma sílaba, como em área, A é vogal e o E é semivogal. A com O, A é vogal, o O é semivogal. Agora, as outras, você sempre vai ter de analisar pela pronúncia, ok? PS errando no lixão, os iões. Nunca mais esquece. PS errando no lixão, os iões. Thaís, eu preciso saber isso? Sim, porque a justificativa gramatical, você está vendo a questão 2, é exigida por sua banca. Ok? Tranquilidade? Beleza? Então, segue comigo. Vou colocar aqui para você printar. Printa porque essa informação é importante. Inclusive, numa próxima aula, a gente pode trabalhar uma questão muito legal, muito relevante da própria banca, da Banca CESP, que trabalhou a seguinte informação: o vocábulo do chat. Aí ele colocava um vocábulo com uma palavra série ou com uma palavra polícia. Não me recordo bem e eu posso trazer essa questão para vocês. Série ou polícia são palavras que podem ser justificadas por duas regras gramaticais. Olha que interessante. Série e polícia são palavras que podem ser justificadas na língua portuguesa por duas regras gramaticais. E sim, tá certo. Por quê? Porque, como via de regra, a gente sempre vai pensar na paroxítona terminada em ditongo. Essa é a premissa básica. Mas pode aparecer para você como proparoxítona eventual. Exatamente, Leco. Proparoxítona eventual. E olha que legal. Então, ela pode ser justificada por uma regra e por outra regra também. O que que o SESP costuma cobrar? Paroxítonas terminadas em ditom, ok? Mas é bom você ter essa carta na manga porque foi uma questão recente, deste ano, que trabalhou esse conteúdo, ok? Beleza, pessoal? Tranquilidade no parquinho, você segue comigo porque a gente continua com a brincadeira. Questão 3 na tela. Julgue o item que se segue referente a aspectos linguísticos do texto. De acordo com a ortografia oficial, o prefixo co, presente em coautor, une-se sem a intermediação de hífen ao segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o, a exemplo de coobrigação.
Ah, nós vamos ampliando isso aí, vamos melhorar isso, tá, Leco? Fica tranquilo. Você tá aqui para isso. Às vezes a gente gosta mais de uma coisa, menos de outra, e a gente vai lapidando. Essa é a meta. Lapidar até classificar. E aí, galerinha? Quero saber de vocês. Estou de olho aqui na tela. O que essa questão está a afirmar? Certo ou é errado? Ah, Thaís, eu preciso responder sim, a aula é feita para você. E aí? Questão recente de uso de hífen e muita gente não estuda isso. Vamos lá. O que que você precisa saber? Normalmente as pessoas colocam assim: vogais iguais se separam. Não está errado. Não está errado. Vogais diferentes se juntam. Também não está errado. A questão é que não aprofunda o conteúdo. Qual é a noção que nós precisamos ter? Os prefixos. Boa, Alex. Boa, Luiz. Os prefixos. Pre, co, re e pro, como via de regra, não admitem o hífen. Não importa a letra que a palavra primitiva comece, ok? Não importa a letra que a palavra primitiva comece. Então, vamos lá. Observe aqui. Não é pré, é pre. Pre mais conceito. Co mais autor. Co mais obrigação. Re mais escrever. Analisa comigo esses vocábulos. Observe, se eu tenho pre, hífen para quê? Não vai ter hífen. Preconceito, tudo junto, sempre junto. Co mais autor. Co não admite hífen, vai unificar. Coautor. Co mais obrigação. Poxa, Thaís, são vogais iguais. Sim, são vogais iguais. Porém, o co não admite o hífen. Então, você vai unificar. Coobrigação, ainda que sejam vogais iguais. Re mais escrever. Poxa, Thaís, são vogais iguais. Sim, mas o re não admite o hífen. Então, vai unificar. Ok, até aqui? Então, já anota essa informação. Agora, muito bom, Luiz. Agora, vem comigo. Pode haver pegadinha, sim ou não? Pode. Qual é a regra geral? Vou colocar aqui para você, ó. Olho no lance. Porque pode haver pegadinha na sua prova. Olho no lance. Qual é a pegadinha? Sempre que o segundo elemento iniciar por H, haverá hífen, não importa o primeiro. Sempre que o segundo elemento iniciar por H, haverá hífen, não importa qual é o primeiro elemento. Thaís, por quê? Muito simples, porque não existe H no interior de palavra. Não, repete comigo para isso incutir na sua mente. Não existe H no interior de palavras, exceto quando é dígrafo, NH, CH e LH. Fora isso, não tem H no interior de palavras. Aí você vem comigo. Olha que legal. Co mais herdeiro. Eu sou o co-herdeiro da promessa. Eu sou o co-herdeiro da promessa. Aí você pensa, poxa, co é sempre junto. Observa a regra geral. Se tem H, hífen já. Eu tenho H, tem de haver hífen. Ok? Ainda que seja o prefixo co. Ok? Beleza ou não beleza? Tranquilo? Olha quem entrou aí, gente. Ó o Benítez, ó o Paulo. E aí, professora, não quis te interromper, tô só aqui de butuca aqui. E eu não tinha nem visto que você tinha entrado. Eu tava super Eu animada vi, com o slide. eu vim aqui e fiquei te dando oi e você me ignorando. Rapaziada, Desculpa, posso eu dar tava uma no palavrinha slide. rapidinho? Claro, fica à vontade. Pessoal, o negócio é o seguinte, essa é a professora mais braba que eu conheço de português, braba no sentido Ops, de boa e braba no sentido de braba. É muito difícil conversar com ela no Whats, porque você tem que colocar vírgula antes do mentira. vocativo. Então, você vai Ah, chamar o... verdade. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu quero todo mundo aí falando federal. Hoje vai ter sorteio de resumo PRF.
Ó, E que legal. é o último. Cara, eu acho que tem 4 vagas para aluno fundador do Operação Concursos. Amor, você está na live? Amorzinho? Coloca o link do Operação na live, que vai acabar a vaga. E aí, rapaziada, então é o seguinte, não quero atrapalhar você, professora. Qualquer Nada, momento fica aqui, à não vontade. vai. Beleza, qualquer momento eu vou pedir licença, professora, para sortear para a galera. Vou só mostrar aqui rapidinho, professora, se você me permite. Claro, claro. Eu vou mostrar aqui como que vai ser feito o sorteio, que daí eu fico aqui de olho e de repente eu paro aqui para fazer o sorteio, tá? Deixa eu só, eu vou fazer aqui o StreamYard giveaway. E sabe como que é? Ele pega todo mundo que comenta, ele Ah, pega todo mundo que comenta e ele joga no sorteio automaticamente. bom. Ó, então eu quero o pessoal participando. Pessoal, não precisa não precisa ficar spamando o chat, tá, pessoal? Mas olha aqui, deixa eu só mostrar o meu aqui rapidinho, professora. Ó, olha aí, pessoal. É isso aqui, ó. Tá vendo? E é assim o sorteio. Quanto mais pessoas comentam aí, não precisa ficar comentando o tempo todo. Então, você que está participando, primeiro curte e comenta. Tendo uma curtida e tendo um comentário, você já vai participar automaticamente. Deixa eu só disparar aqui uma vez para a galera ver que é real, professora. Ó, isso Tá aqui é teste, ótimo. tá, gente? É teste, beleza? É Não vai teste, ó. valer, não vai valer. Não vai valer. Sem vírgula depois do não. Não vai valer mesmo. É difícil, pessoal. Ó, domingo cereja. Ou seja, domingo cereja, posso falar palavrão, professor, ou não? Meu Melhor não, marido. né? Hã? Seu marido? Meu marido que ganhou. Pô, eu Aham. ia zoar ele. Ô, mestre, grande mestre, eu ia zoar falando que ele é azarado. Ah, mas ele nem precisa, cara não precisa de resumo. Ele é Um grande abraço PRF. aí, Domingão. Ah, você tinha falado. Um grande abraço pro meu inspetor. Se você ganhar de verdade, inspetoria, depois você passa para alguém aí, que você não precisa, você já tá na vida boa de federal. Ele fez um sorteio teste e você ganhou o sorteio teste. Manda É, uma. Ô, mas beleza, manda um abraço aí para o seu esposo, professor, e agora eu vou deixar você dar aula aí. tá ótimo. Beleza? Obrigada, Paulo. Tá ele aqui, ó. Eu quero, eu quero. Eu falei, como, gente? Já passou no teu concurso? Pode continuar, Paulo? Posso Pode continuar? continuar, professora. Eu só vou pedir licença depois na hora de fazer o desafio, tá? Vou deixar você aí. Relaxa, à Valeu. vontade. Vamos junto. Vamos lá, pessoal. Ó, já estão motivados. Vamos que vamos. Vem comigo e vamos para a próxima questão muito interessante também. Em relação às ideias e os aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item seguinte. Conforme a ortografia oficial atual, olha aqui, ó, como o hífen faz parte de ortografia. Não fiz aquele início de aula como uma maluquice, como algo da minha mente, como isso é importante para você. O termo alto mar, quarto período do terceiro parágrafo, outra referência que eu falei para você desde o início, que aparece sempre na prova, deveria ser grafado sem hífen, alto mar. E aí, pessoal, certo ou errado? E aí, Leco, certo ou errado, pessoal? A palavra alto mar, que foi grafada no texto com hífen, na verdade, deveria ser grafada sem hífen, alto mar. Certo ou errado? E aí, boa noite. Galera marcando errado, muito bom. O que que você precisa entender? Quando os vocábulos, ainda que aquilo dali seja um pseudo prefixo, como chamamos, tem a sua própria sílaba tônica, eu preciso separar por hífen. Eu preciso separar por hífen. Então, mar tem a sua tonicidade e alto tem a sua tonicidade. E é por essa razão que a gente precisa separar por hífen. Sendo assim, o que a questão diz, opa, o que a questão diz está errado. Beleza? Ok? Deu para acompanhar?
Agora, vem comigo, porque eu tenho umas informações legais para deixar aqui para vocês. Os prefixos pré, pró, pós, vice, viso, soto, sota, sota, além, recém, aquém, sem e ex pedem hífen. Não importa o segundo elemento, exigem o hífen, ok? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. A regra do ex. Olha que legal. Ex-namorado. Ex é bom longe. Até a língua portuguesa diz para você que é livramento. Ex é bom longe. Se é bom longe, tem de ter hífen, ok? Olha aqui, ó. Além-mar. Se eu usei o além, observe, ele tem a sua própria tonicidade. Eu preciso ter o hífen. Beleza? Show de bola? Tranquilidade no parquinho? Outro ponto. Olha aqui que legal. Vice-reitor. É desse jeito. O que normalmente confunde o aluno? Ah, vice terminou por vogal, R e a palavra primitiva iniciou por R, logo duplica-se o R. Cuidado! Isso não serve quando houver um desses prefixos. Vice sempre está distante do cargo. Se está sempre distante do cargo, sempre tem hífen, ok? Beleza? Observe, o pré não pede hífen. Se eu uso pré, hífen para quê? Mas se eu uso pré, hífen já é. Então, observe, pré-vestibular. Se eu uso pré, sem acento, hífen para quê? Mas se eu uso pré, hífen já é. Eu tenho hífen. São esses pormenores, esses detalhes tão pequenos de nós dois que aparecem na prova. Tudo bem, pessoal? Deu para acompanhar, não deu para acompanhar? Galera que está entrando agora, boa noite, aproveita, fica por aqui, tem muito conteúdo para vocês assistirem hoje. Estamos a resolver questões de ortografia da sua banca. Além disso, teremos aqui ainda o nosso sorteio. Então, comenta bastante, deixe seu like para você poder participar do sorteio. Ok? Professor Elton, querido, um abraço. Deu para acompanhar ou não deu para acompanhar, pessoal? Deu para acompanhar a questão de número 4? E aí? Estou de olho. Deu? Então, a gente vai seguir agora para a questão de número 5. Vamos lá. Luiz, eu não entendo esse negócio aí de eu me casar com duas mulheres, porque o Paulo poderia falar melhor que eu, né? Seria, acho que, bígamo, né? Eu acho que é crime no Brasil. Não sei se você queria casar concomitantemente. Ser policial federal é diferente de ser shaker. Tem que lembrar disso, né? É diferente. Tá um outro patamar, mas tudo bem. Serão suas ex-esposas e o S tá lá no final nas esposas. E aí você vai ter que dividir o teu valor lá do policial federal com as duas esposas. Acho que não vale muito a pena, não. Pensa direitinho. Vamos lá? Olha aqui, ó. Questão de número 5. A galera já tá no crime, né? Ô, Leco, obrigada. Tô feliz. O Paulo tá olhando aí o chat, tá? Vamos lá. Julgue o item subsequente em relação às ideias e aspectos linguísticos do texto precedente. Seriam mantidos. Eu quero que você marque comigo esse comando, porque aparece bastante nas questões. Os sentidos e a correção gramatical do texto. O que é manter o sentido? É o sentido original, a ideia. Correção gramatical são as regras gramaticais. Razão pelo qual, motivo por quê. Então, você vai trocar. Olha aqui onde está. Isso aqui é para você achar onde está essa parte. Razão pelo qual você vai substituir por motivo por quê. Primeiro período do segundo parágrafo. Olha aqui, ó. Primeiro período do segundo parágrafo. As pessoas não possuem a mesma experiência social, a depender do seu lugar social, razão pela qual podem interpretar. Isso está certo ou está errado? E aí?
E aí? E aí, pessoal? Posso trocar razão pela qual por motivo por quê, mantendo o sentido e as regras gramaticais, certo ou errado? Leco colocou certo, Luiz certo, perdão, Leco colocou errado, Luiz certo. Vamos lá, galera marcando aí errado. Vamos lá. Eu não posso trocar esse motivo aqui por pela qual? Posso. Observe, quando você vai utilizar o porquê separado e sem acento. Porquê separado e sem acento. É utilizado em interrogativas, que aí o pessoal fala que é o porquê da pergunta, interrogativas diretas e indiretas. Quando estiver numa interrogativa, seja direta, seja indireta, você vai substituir por qual motivo, por qual razão, ok? Agora, quando for a junção da preposição por mais o pronome relativo que, você poderá substituir por pelo qual e suas flexões. Pelo qual, pelas quais, pela qual, pelas quais. Veja. Veja o caminho porque Paulo passa todos os dias. Analisa comigo. Esse porquê não tem a noção de pela qual, pelo qual? Veja o caminho pelo qual Paulo passa todos os dias? Sim. Então, esse porquê é separado e sem acento, porque indica a junção da preposição mais o vocábulo que é o pronome relativo. Ok, até aqui? Exatamente isso que eu tenho. Motivo pela qual. Se eu tenho pela qual, o que que é o pela qual? É a preposição por mais o pronome relativo que. Então, aqui o certo seria eu colocar o quê? Motivo por quê? Sem acento. Logo, este item está errado, ok? Agora, quando utilizar o porquê com acento? Porque junto e com acento. Porque junto e com acento tem noção de substantivo. Geralmente vem acompanhado de artigo ou numeral ou pronome. Não é só o porquê que aparece na prova, não. Sai da caixinha. E pode ser substituído por o motivo, a causa ou a razão. É substituído. Ah, Thais, mas ali eu tenho razão, mas ele não vai substituir a palavra razão, ele substitui o pela qual. Então, cuidado. A causa ou a razão. Logo, eu poderia colocar o vocábulo porquê na construção, mantendo o sentido e a correção gramatical? Não. O certo seria o porquê separado e sem acento. Beleza, galera? Deu para acompanhar? Não, Leco, não. Esse porquê não é só no final de frase ou vírgula, não. Você está confundindo o porquê separado com acento. O porquê separado e com acento é interrogativo, então ele tem a noção de por qual motivo e torna-se acentuado em razão de qualquer pontuação que apareça ao lado dele. Vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto final, qualquer ponto. Ok? Tranquilo? Deu para acompanhar ou não deu para acompanhar? Tanto faz, Luiz. Razão porque foi muito criticado ou pela qual foi muito criticado. As duas formas cabem. É uma questão de gosto. Beleza? Show de bola. Então a gente segue para a próxima questão. Vamos lá. Questão número 6 na área. Lembrando que o Paulo daqui a pouco vai fazer um sorteio. Então aproveita para você comentar bastante, porque o seu nome pode aparecer aqui nesse sorteio. Vamos lá. Questão número 6, na tela. Na translineação de vocábulos compostos, eu adoro esse vocábulo. A exemplo de bem-sucedido, é obrigatória a repetição do hífen na linha seguinte.
diferentemente do que ocorre em palavras como concretizando-se, caso em que essa repetição é facultativa. E aí, pessoal, certo ou errado? Primeira coisa que você precisa saber é o que é translineação, que isso aqui parece uma batalha espiritual, né? Translineação é divisão silábica, coisa que você tem de aprender em razão tanto da prova, porque olha aqui ó, aparecendo, quanto da construção da redação. E aí? Obrigada pelo carinho, Elton. Muito obrigada. E aí, pessoal, certo ou errado? Galera colocando certo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que que a questão pediu. Ah, Thaís, você vai desenhar? Claro que eu vou desenhar. É melhor desenhar e acertar a não desenhar, não acertar. Então, vamos desenhar? Olha aqui, ó. Ele está falando sobre translineação. Então, está falando sobre linha. O que que ele falou para mim? Que a palavra bem-sucedido, deixa eu colocar aqui. Bem-sucedido, cadê? É obrigatória a repetição do hífen. Então, digamos que a gente tenha que escrever a palavra bem-sucedido, mas acabamos aqui, ó. Você tem de colocar o hífen em cima para indicar que essa palavra é separada silabicamente, ok? Então, olha aqui, a palavra tinha hífen. Então, eu vou colocar o hífen aqui em cima para indicar que ela está sendo separada. E aqui eu vou colocar o hífen para indicar que ela era grafada com hífen. É isso, ok? Então, o que ele falou é certo. Agora, isso acontece numa palavra sem hífen, como a palavra casa? Não. Na palavra casa, eu só vou colocar o hífen ao lado e em cima para indicar a separação silábica. Só isso, ok? Então, só para você ter aí a construção do que a questão está a falar e o conteúdo. Eu só coloco o hífen embaixo quando a palavra é redigida com hífen, ok? Aí a questão diz, é obrigatória a repetição do hífen na linha seguinte. Ok. E aí ela fala, diferentemente do que ocorre em palavras como concretizando-se, caso em que essa repetição, a repetição que do hífen é facultativa. Vamos colocar aqui. Concretizando. Essa palavra ficou tão feia. Peraí. Tem um problema com estética. Concretizando-se. Vamos colocar a linha ali de novo. Olha aqui. Concretizando-se é a palavra. Ela não tinha um hífen para indicar a ênclise do pronome? Então, ela tem hífen. Se eu tiver de redigir essa palavra, concretizando, e porventura tenha de parar aí para separar silabicamente, eu coloco o hífen indicando a separação silábica em cima e o hífen embaixo para indicar que ela é marcada por uso de hífen. Então, não é facultativo. Não é facultativo. A questão diz que, em concretizando-se, a repetição do hífen é facultativa. Não é facultativa. É obrigatória, tal qual o vocábulo bem-sucedido. Então, galera, esse item está errado. Isso é pegadinha da banca que apareceu na questão e aparece obviamente, na hora de você redigir a sua redação. Lembrando que quando você for redigir a sua redação, polícia, lembrando, não é em cima, não é embaixo, é ao lado. Hífen não é em cima, em cima fica o acento, tá? Em cima fica o acento ou o sinal tio, só. Embaixo fica o cedilha. Então, quando você for redigir o seu texto, o hífen tem de estar aqui, ó, ao lado do vocábulo e dentro da caixa do texto. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilidade? Tranquilo? Sim ou não? Show de bola? Então segue comigo para a próxima questão. Vamos lá? Já aproveita para você não errar mais essa.
Show, Douglas? Já anota no seu caderno da classificação. Show, vamos lá. A grafia das palavras formadas pelo prefixo semi, como semicrueza e semi-inteiro, por exemplo, obedece, olha aqui, ó. A grafia obedece à mesma regra ortográfica que define a grafia das palavras formadas pelos prefixos co e re, no que se refere ao emprego ou não do hífen, certo ou errado? E aí? A regra do prefixo co e re você já conhece. Co e re não admitem hífen. Então, eles vão seguir a regra de semicrueza e semi-inteiro que estão ali. Ah, porque tem vogais iguais. Se eu colocar co-obrigação, coordenador, não tem hífen. Por quê? Ainda que sejam vogais iguais, o co e o re não admitem hífen. Então, esse item está errado. Dá ou não dá para sonhar? Dá para sonhar. Questões de 2025, pessoal. Questões de 2025. Dá para sonhar, ok? Respondemos essa questão com base naquilo que a gente já viu por aqui. Correr, ó, nem sei como é que eu coloquei lá, eu acho que eu coloquei correr e pro. Não admitem hífen. Então, se não admitem hífen e o semi ali está com hífen, semi inteiro, você já sabe que é algo diferente. Logo, esse item está errado. Belezinha, pessoal? Show de bola. Vou seguir para a questão 8, que essa foi muito tranquila. Vamos lá. Em relação a aspectos fonológicos e gráficos de vocábulos empregados no texto, julgue o próximo item. As palavras lá e também, empregadas no último parágrafo, são acentuadas graficamente em razão de regras de acentuação distintas. E aí, pessoal, certo ou errado? Questão de número 8 na tela. Certo ou errado? E aí? Galera colocando certo. Muito bom. Muito bom. Vamos conversar. Olha que legal. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Entender por que que lá é acentuado e por que que também é acentuado. Por que que o lá é acentuado? Lá é monossílabo tônico terminado em A. Todo monossílabo terminado em AEO, ou AIs, ES e OS, ou terminados em ditongos abertos, E, I, O e EL, são acentuados, ok? E também é acentuado porque a sua sílaba tônica é a última. É uma oxítona, peraí, monossílabo tônico terminado em A. É uma oxítona terminada em EN. Toda oxítona terminada em "em" ou "ente" é acentuada. Elas seguem ali o mesmo padrão de justificativa gramatical? Não, pessoal. Uma segue a regra dos monossílabos e a outra segue a regra das oxítonas. Então, o que a questão diz que são acentuações distintas, está certo. Esse item está correto, beleza? O vocábulo lá não é palavra oxítona. O vocábulo lá é monossílabo tônico. Então, se eu colocasse ali lá e está são empregados pela mesma regra gramatical, você não poderia colocar certo. Você tem que colocar que está errado, porque lá é monossílabo tônico terminado em A e está é oxítona terminada em A. Não seguem o mesmo padrão de justificativa gramatical. Toma cuidado, ok? Beleza? Segue comigo, vamos à questão de número 9. Observe a questão, que está bem interessante também. Considerando as regras gramaticais e ortográficas da língua portuguesa, julgue o item que se segue relativamente ao texto. No último período do primeiro parágrafo, o emprego do hífen em ético-jurídicos é facultativo. O que que significa ser facultativo? Pode ser usado ou não. Razão porque estaria igualmente correta a grafia ético-jurídicos. E aí, pessoal, certo ou errado? E aí?
Luiz colocou aqui errado. Errado. Aproveita para comentar, porque o Paulo vai aparecer aqui daqui a pouquinho para fazer o sorteio. Galera, errado. Por quê? Eu já expliquei essa regra por aqui e a gente vai reafirmar com essa questão. Ético, jurídico. Ético, jurídico. Ambos os vocábulos possuem a sua tonicidade. E na língua portuguesa, quando temos acento, quando temos sílaba tônica, toda palavra tem sílaba tônica, certo? E só há uma única sílaba tônica na palavra. Se eu unificar, eu vou ter a sílaba tônica de ético e a sílaba tônica de jurídico. E eu não posso ter isso. Então, para preservar a sílaba tônica de cada vocábulo, eu uso o hífen. É por essa razão que não é facultativo. Este hífen é obrigatório para preservar a tonicidade de ético e a tonicidade de jurídico. Assim, esse item está errado. Beleza, galera? Deu para acompanhar, Laércio? Deu para acompanhar a galera que errou essa questão. Ah, até estou com vergonha. Não tenha vergonha disso. O lugar para errar é aqui. Erra aqui, a gente conserta e você leva o acerto para sua prova. Ok? Tranquilo? Show de bola! E nós vamos para a 10ª questão, que está bem tranquilo. Julgue o item que se segue relativos aos aspectos linguísticos do texto anterior. O emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica, certo ou errado? E aí, galera? Certo ou errado? Nomeá-la e ordená-la. No primeiro parágrafo, justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. E aí, galera marcando certo. Show de bola. Show. Vamos lá. Vamos analisar. Nomeá-la e ordená-la. O que a gente precisa analisar aqui? Sílaba tônica. Esquece o pronome. O pronome só aparece para confundir sua mente. Então, você vai pensar em nomear e ordenar, ok? Ordenar, sílaba tônica é o na, oxítona. Nomear, sílaba tônica é o a, oxítona. Esquece aquele lá ali. Então, você vai pensar na regra. Quais são as oxítonas acentuadas? Toda oxítona terminada em a é o. Ou ais, és e os. Ou terminadas nos ditongos abertos. Ei, oi e el. Ou és, os e els. Ou terminadas em e ens são acentuadas. Logo, nomeá-la é acentuada por ser oxítona terminada em a e ordená-la oxítona terminada em a. Seguem a mesma regra de acentuação gráfica? Sim. Então, este item está correto. Beleza, pessoal? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar? Cuidado, porque é comum nas provas do CESP trabalhar com essa relação do pronome enclítico e perguntar para você a justificativa gramatical da acentuação. E aí o aluno fica contando com aquele pronome na posição da sílaba tônica, e não conta não, porque ele não faz parte, tá? Destaca o pronome e pensa só no verbo, ok? Vou colocar aqui agora, fechei a minha aula, pessoal. Fechei o conteúdo, o Paulo vai entrar para fazer o sorteio, mas antes de o Paulo entrar, vou colocar o meu Instagram aqui para você. Meu Instagram é underline Thaís, perdão, arroba Thaís, underline Portuguenática. Lá eu posto dicas, posto quizzes e posto sempre quando estou aqui na minha nova casa, na casa do Operação. Foi muito bom estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham acompanhado a aula, acompanhado todo o conteúdo que fizemos,
tudo isso está na plataforma, já está gravado, já está disponibilizado para o aluno, já há links lá direcionando você para fazer mais questões. E a meta aqui nas nossas lives sempre vai ser trabalhar questões da banca com relação a conteúdos relevantes e importantes para que vocês tenham esse conteúdo também na nossa plataforma, tá bom? Beleza? O Paulo vai começar daqui a pouquinho. Aproveita, comenta aí federal. Começa a comentar federal, que o Paulo vai chegar aqui daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, para você, para fazer o sorteio para vocês. Não sai da live, tá? Não sai da live. Tô de olho aqui, o Paulo já vai entrar. Então, comenta bastante. Lembrando, comenta e deixa o like, porque ele vai olhar lá quem comentou e deixou o like. Se não deixar o like, não adianta. E aí, tô mandando mensagem aqui pro Paulo. Deu para acompanhar a live, pessoal? Não deu? Vocês acompanharam a resolução das questões? Perceberam aqui que esse é um conteúdo relevante? É isso que importa, tá bom? Paulo, coloquei todo mundo para comentar. Federal, agora no finalzinho da nossa aula, para você poder fazer o sorteio, tá bom? Ó, o Paulo já tá aí, pessoal. Vai fazer o sorteio para vocês. Eu acho que caiu aqui a imagem do Paulo, mas não deixa de comentar, não. Comenta. Ah, Thaís, mas para que que eu vou ficar comentando? Para você ter mais chances de ganhar. Ele vai fazer o sorteio aqui para vocês. Comenta bastante. Tô de olho aqui. Ó, o Paulo comentando aí, gente, ó. A batalha espiritual é tão travada na vida do crente que até na hora de fazer o sorteio o negócio trava, né? Mas calma que o Paulo está entrando de novo. Ele saiu aqui da plataforma e vai entrar novamente para fazer o sorteio. E aproveita para fazer suas perguntas para ele, aproveita para tirar as dúvidas a respeito da nossa plataforma, que está muito alinhada, tem muita coisa legal, que hoje, se eu fosse fazer um concurso da Polícia Federal, eu com certeza iria adquirir. Ah, daí você está falando porque você é professora da plataforma? Não é isso. Não é sobre isso. É porque ela está muito alinhada. Ela tem coisas que eu não vi em outras plataformas direcionadas para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E eu achei muito interessante. Links para acesso a questões, mapas mentais, orientação de como estudar, tudo isso encaminhado, assim, tá muito legal, além do conteúdo das aulas, tá bom? Acredito que o Paulo já esteja entrando aqui. Leandro, o edital está para abrir. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o Paulo. Peraí. Tô mandando mensagem aqui para eles, galera. Para ele, na verdade. Não sai daí, não. Comenta bastante, chama a galera, porque o Paulo já está entrando por aqui. Ele já vai aparecer aí para vocês, para a gente começar esse sorteio. Ah, olha que legal, galera. Olha que interessante. Enquanto o Paulo vai entrando,
e você vai comentando, eu vou colocar uma questão relevante para vocês. Como fica o vocábulo? Esse vocábulo é bom. Co mais réu. Desafio. Como fica o vocábulo co mais réu? Paulo entrou. Cara, tá Conseguiu travando meu constatar PC, professor. espiritual. Cara, tá travando completamente. Travou 3 vezes. PC de 15 mil reais, travou 3 vezes hoje. Eita, Lelê. Ó, Meu só vou Deus. colocar aqui para eles como é que fica. Ô, fica à Prefixo co vontade, não professor. O espaço é admite. seu. Não, é porque eu estava esperando por você. Eu falei, vou colocar um desafio, né, para eu não ficar aqui à toa. Ó, Ah, sim. o prefixo, o prefixo co termina por vogal, réu, iniciou por R. Não há hífen e duplica-se o R. Olha que legal, um vocábulo que pode aparecer na sua prova. Co-réu. É feio? É, mas é a forma correta, tá bom? Ô, professora, Agora vamos o fazer Paulo o seguinte? pode falar. É que assim, meu PC quebrou. Quebrou não, travou lá. Vamos fazer um desafio, então, que você faz uma pergunta dessa aula e o primeiro que responde ganha? Ó, pode ser, Então tá, pode você que ser. manda, professora. Amorzinho, você Deixa consegue ficar comigo. de olho lá só para pegar o. Claro. Entra no canal da pessoa e tira o print. Vou colocar o Pode mandar, desafio, tá? professor. Tá. Pode? Então, show de bola. Pode mandar. Deixa eu pensar aqui num desafio bem legal para eles, de algo que a gente trabalhou hoje. Observe aqui, a palavra soto mais mestre deve ter hífen ou não? Soto mais mestre deve ter hífen ou não? O Leco respondeu aí que deve, foi o primeiro a responder e tá certo. É o Leco. Foi o Leco que ganhou, sotomestre. É a Parabéns. forma correta. Ó, aqui apareceu para mim, Rodrigo, que foi o Leco, tá? Mas vou deixar na mão do Paulo. Paulo vai Foi o responder isso aí. Leco. Foi o Leco, professora. Vi em dois Foi- computadores aqui. Ah, então, show de bola. Beleza. Paulo, fecha Beleza. aí a live com essa garotada. Beleza, professora. Eu tô até aprendendo a mexer aqui no StreamYard, cara. Pelo celular. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi a minha primeira live aqui no Operação. Foi muito boa. Gostei muito de conhecer, de conversar com o pessoal. Foi O muito pessoal é bom. legal, né, professora? Pessoal, e você Muito também é bom. muito braba, muito boa como professora. Obrigada pelo carinho, Paulo. Estamos juntos e falei um pouquinho aqui da nossa plataforma, falei que está muito alinhada. Se hoje eu fosse estudar para um concurso policial, eu estudaria pela plataforma, não porque eu sou professora da plataforma, mas porque eu gostei muito da metodologia, dos links para direcionamento das questões, dos resumos que estão lá no plataforma, para mim, é bem revolucionário. Eu achei a plataforma muito legal. É óbvio que, como qualquer outra plataforma no início, há ajustes, mas ela está com um direcionamento muito legal, um condicionamento para quem quer seguir uma carreira policial muito interessante. Eu gostei Legal, né? bastante, de verdade. É, professora, porque assim, o nosso objetivo não é só também dar o material para o aluno, né? É também saber como ele deve usar, conectar esse material, né? Pô, então se a gente só joga material, joga lá resumo, PDF, flashcard, o aluno acaba mais se confundindo, né? Aí foi Com assim que nasceu certeza, a ideia. Que bom que com você certeza, gostou, ficou professora. ótimo. Muito bom. E como a gente fala aqui, existem dois lemas aqui em casa: orgulho de pertencer e só existe sucesso com dedicação. Isso Sucesso não aí, é feito no final. Sucesso é feito nos dias mais difíceis da sua vida. No dia que você está exatamente. cansado, no dia que você quer chutar o balde e você senta e estuda 10 minutos do seu dia. São aqueles 10 minutos que fazem diferença. Não é no teu dia que você está no auge, com uma super dopamina na cabeça e que estuda 15 horas por dia. Não é esse dia que vai fazer diferença. É o dia que você estava na merda, estudando com um problema, estudando com uma dificuldade absurda, mas você sentou, estudou 10, 20 minutos. São aqueles 20 minutos que vão fazer a diferença na sua vida, porque é a dedicação que faz o sucesso.
Não é o sucesso que faz a dedicação. Exatamente, professor. E também forma o hábito, né? A pessoa, ela se força a fazer o que ela não quer, mas o que ela deve. Isso começa a construir uma personalidade, uma pessoa mais forte, resiliente, com disciplina. E a pessoa evolui como pessoa, ainda que ela não passe no concurso, né? Mas lógico que a gente Com quer a certeza. aprovação, sempre isso. Mas independente de Com tudo, rapaziada, certeza. vocês verem que vocês estão se melhorando como pessoa, principalmente estudando português. Cara, quando você estuda muito português, você se sente uma pessoa, sei lá, cara. Eu via gente falando errado, eu falava, nossa, ó, a pessoa falou errado. Aí eu era aquele concurseiro chato. Eu ficava corrigindo os outros. Sabe esses chatão aí que fica Olha, no comentário? Aí, olha. tinha que colocar vírgula antes do vocativo e tudo mais, hein, professor? Aí depois passou o federal, esqueceu da vírgula. Largou pra Esqueci lá. tudo. Esqueci tudo. Agora eu tô me Olha, forçando, porque senão eu fico sem graça, né? o Paulo vai participar das nossas lives, galera. Toda vez que a gente fizer live aqui de português, o Paulo vai aparecer por aqui. Vou sim, rapaziada. Vai ter Fico muito aula feliz. toda semana, a semana inteira. Tem gente perguntando aqui sobre aula. A gente vai ter aula amanhã, não vai? Vai, Amanhã? quase todo dia vai ter live de resolução de É, questões. E quase todo dia a gente está colocando mais aulas na plataforma também. é isso aí. Então, E show, eu Paulo. queria Foi um prazer estar com agradecer, vocês. professor. Não, eu que agradeço, Eu que queria agradeço. agradecer muito. Mais uma vez dizer o quanto a gente é feliz por ter uma equipe de professores tão boa, né? Aqui eu tive que fazer, eu não estou conseguindo nem colocar minha cara inteira na tela aí, porque eu estou no celular. Caiu, meu PC tá lá travado pela terceira vez e eu tô aqui. E é isso que faz você se destacar. Hoje, meu dia, cara. Obrigado, professora, valeu. Cara, o que faz se destacar é tipo esse tipo de atitude que eu tomei agora. Eu tô me lascando, trabalhando um monte. Acordei 3 horas da tarde, porque eu fui dormir 7 da manhã, porque eu tava arrumando a plataforma. Ouvi um concurseiro Zé Orelha falar bosta lá no Insta. Fui tomar banho, voltei, quebrou a live e tô aqui. E é assim que Olha, você. É uma questão de personalidade, é isso que faz você conquistar seus objetivos. São essas coisas que você adere como verdade. personalidade, né, professora? Então, muito obrigado e contamos sempre aí com você, viu? Com certeza. Conta comigo e vamos pra cima. Tá bom? Valeu. Até mais, Beijo, nosso professor. português é lindo. Até mais, Paulo. Tchau. Braba demais. Tchau. Tchau. Esperar.